segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William da disciplina de Física. Prontos para mais uma aula desse período nosso de quarentena? Hoje eu vou estar falando para vocês sobre calor latente, dando a continuidade sobre essa parte, sobre o estudo do calor. Lembrando vocês que eu já falei sobre o calor sensível, que é o calor, é a quantidade de calor que um corpo recebe para o aumento ou a redução de temperatura, sem a mudança de fase. Agora, no calor latente, nós vamos estudar quanto de calor é necessário para que o corpo mude de fase. Ou seja, se ele pode evaporar ou se solidificar. Então preste muito bem atenção nessa aula e bora pro vídeo. Valeu! Então vamos lá, galerinha, falando sobre calor latente. Então vamos lá. Você já estudou as fases da matéria e as forças de ligação que mantêm as moléculas presas umas às outras. Para provocar uma mudança de fase, é necessário interferir nessas ligações e fazê-lo deve-se ceder ou retirar a energia das partículas. O nome das mudanças de fase são... Então vamos lá, pessoal. Primeiro a gente fazer o seguinte, pensar. Para a gente fazer o corpo mudar, ou você tem que colocar calor ou retirar calor. E a gente tem aqui o nome das mudanças. Então nós temos os três estados da matéria que nós conhecemos: sólido, líquido e gasoso. Então, do sólido para o líquido é chamado... Como que é chamado sólido para o líquido? Fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Agora o contrário. O contrário, do gasoso para o líquido é chamado condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Mas também tem o processo do sólido diretamente para o gasoso e do gasoso diretamente para o sólido. Do sólido para o gasoso é chamado sublimação. E a mesma coisa do gasoso para o sólido. Mas também nós podemos chamar de ressublimação, nesse caso. Também. Pessoal, professor, mas como que faz de um objeto virar sólido para o gasoso dessa maneira? É só vocês lembrarem da naftalina. A naftalina ela sai do sólido diretamente para o gasoso, não passando para o estado líquido. Para provocar a passagem do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, devemos ceder energia para o material. Para provocar a passagem do gasoso para o líquido, ou do líquido para o sólido, devemos retirar energia. Então, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, você cede calor. E ao contrário, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, você retira calor do objeto. Usando a água como exemplo, é interessante observar que a passagem do líquido para o gasoso gasta-se mais do que 5 vezes a quantidade de calor utilizada para aquecer a massa de água de 0 a 100. A quantidade de energia envolvida nos processos de mudança de fase está relacionada ao calor latente. Então ali vamos falar sobre o calor. Considere uma situação em que determinada distância pura, sob pressão constante, recebe calor. Se ela aquecer, concluímos que o calor usado para aumentar a energia cinética média das partículas. No entanto, se ocorrer mudança de fase, a energia por ela trocada interfere exclusivamente nas ligações entre as partículas. Dessa forma, mesmo que o material esteja ganhando ou perdendo energia, a mudança de fase não ocorrerá. A variação de energia cinética média e, consequentemente, a temperatura permanecerá constante. Então, nesses casos, o que acontece? Ao invés de nós estar aumentando a temperatura na mudança de fase, ela se mantém constante até o corpo mudar o estado. Então, por exemplo, lá, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius a nível do mar. Então vamos pensar, se ela começa a entrar em ebulição, ela só chega até 100. Ela não vai passar para 102, 103. Ela chega até 100 e fica se mantendo constante. E as outras partículas que vão evaporando, no caso, aí pode passar a temperatura, mas ela chega no 100 e se mantém constante, até entrar no ponto de ebulição. Essa condição é válida para substâncias puras, pessoal. Puras, vamos lá. Em algumas misturas, denominadas misturas eutéticas, a temperatura de fusão se mantém constante. Em outras, denominadas misturas azeotrópicas, a temperatura de ebulição se mantém constante também. Então, nesse caso aqui, pessoal,
Vejam só que o gelo sólido se transformando em líquido. E aqui, no caso, o líquido, a água, fervendo, se transformando em gás, em vapor. Nessas condições, o calor utilizado para provocar a mudança de fase da substância é denominada quantidade de calor latente. E a equação que permite calcular a quantidade de energia envolvida no processo é: quantidade de calor é igual a massa vezes o coeficiente do calor latente. Esse também depende de cada matéria. Então vamos lá. Na equação Q representa a quantidade de calor no processo de mudança de fase, M a massa do corpo da substância que muda de fase, L o calor específico latente, que é uma forma constante, que é uma constante que depende do material. Então, mesmo assim, o calor específico que foi citado no vídeo anterior, o calor latente também depende muito do material. Dependendo do material, ele pode se aquecer mais rápido, ou pode mudar de fase mais rápido, ou pode demorar um pouco mais, ou uma temperatura mais alta, uma temperatura mais baixa. Então, isso varia de corpo para corpo. Normalmente, ele é chamado apenas de calor latente. Agora, dizendo o que é calor latente. O calor latente é a quantidade de calor que uma substância recebe ou perde por unidade de massa m para mudar de estado físico. A unidade de calor latente no SI é o joule por quilograma, JKG, mas é usualmente utilizada a caloria por grama. Então o que nós usamos aí? Calorias por gramas. Mesma coisa lá do calor sensível. Calor latente e a mudança de fase. O calor latente expressa a quantidade de energia necessária para cada unidade de massa de substância mudar de fase. Desse modo, afirmar que o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama, significa dizer que para passar da fase sólida para a líquida, cada grama dessa substância necessita absorver 80 calorias. Então, nesse caso, para mudar de fase, cada uma grama do sólido ali, do gelo, precisa absorver 80 calorias para mudar. Então, do sólido para o líquido. No processo contrário, ou seja, na solidificação, é necessário que a mesma massa perca igual quantidade de energia. Por isso, o calor latente de solidificação da água é menos 80 calorias por grama. Então, para fazer o processo contrário, a gente tem que retirar, por isso o sinal negativo. E ele também tem que perder. Para solidificar, a cada uma grama tem que perder 80 calorias. E ambos os processos de fusão e solidificação ocorrem numa mesma temperatura. Na tabela, a seguir apresenta-se valores do calor latente de fusão e vaporização de algumas substâncias. Então vamos ver aqui, ó. A temperatura de fusão aqui do mercúrio é menos 39. Calor de fusão, 2,7 calorias por grama. A temperatura de vaporização dele, para ele evaporar para o mercúrio, 357 graus Celsius, alta. E a calor para vaporização, 70. A água, quando a água congela, fusão, 0 graus. Calor de fusão, 80 calorias por gramas. Temperatura de vaporização, isso a nível do mar, pessoal, 100. E vaporização, quantidade de caloria para a água evaporar, 540 calorias por grama. Então já muda aqui, ó, o calor de fusão para a vaporização já tem uma mudança. O chumbo ele começa a solidificar em 328 graus. Calor de fusão 5,6 calorias por grama. Para evaporar o chumbo, 1744. E a vaporização dele precisa de 205 calorias por grama. A prata aqui, temperatura de fusão dela, 962 graus Celsius. Temperatura de vaporização, 2050. Quantidade de vaporização, 560. É bem parecida com a da água. Agora, olhem o cobre. O cobre, ele vira estado sólido a 1083 graus Celsius, muito alto. 50 calorias por gramas. Ele evapora a 2595 graus, muito alto. E a vaporização dele, no caso, é de 1130 calorias por gramas. Ele precisa para evaporar. Agora algumas observações muito importantes, pessoal. Na mudança de fase de substâncias puras sob pressão constante, a temperatura permanece constante
durante todo o processo. 2. Cada substância muda de fase a uma determinada temperatura e para uma mesma substância a fusão e vaporização ocorrem em temperaturas diferentes. 3. As temperaturas de fusão e solidificação de determinadas substâncias são as mesmas. 4. As temperaturas de ebulição e de condensação de determinada substância são as mesmas. 5. Os calores latentes de fusão e solidificação de determinada substância têm os mesmos valores em modo. A diferença está apenas no sinal, positivo para a fusão, o material ganha energia, e negativo para a solidificação, o material perde. Isso também ocorre para calores latentes e de vaporização e de condensação. Assim, nós temos aqui calor latente e fusão, é o contrário, solidificação, vaporização. Agora, quero desejar para vocês bons estudos, continue estudando, fazendo as atividades propostas, pessoal. Realizem os exercícios, dá uma pesquisada, faça um pequeno resumo sobre o conteúdo abordado no vídeo e nós conversamos aí numa próxima aula. Fiquem com Deus, até a próxima. Bye!